nós já estamos de volta com Sobre Todas as Coisas desta noite. Me desculpem, a voz hoje está um pouquinho falha, mas a gente está discutindo o nome. E hoje aqui a gente tem o Juquinha Magalhães, também o Dr. Supercílio Barros e o Dr. Flávio, que é psicólogo clínico. A gente vai chamar um VT agora porque você sabia que mais de 11 milhões de brasileiras têm o nome Maria? Isso mesmo. A pesquisa do IBGE revelou ainda que mais de 5 milhões de homens se chamam José. Vamos saber mais sobre essa pesquisa. No final do último mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou na internet uma ferramenta de busca de nomes, baseada no último censo, realizado em 2010. Segundo o IBGE, existem 130 mil nomes diferentes no Brasil, com 63.356 masculinos e 72.814 femininos. E os mais populares continuam sendo os dois clássicos, Maria e José. Entre as mulheres, Maria lidera, seguida por Ana, Francisca, Antônia e Adriana. Mas se repararmos de acordo com as décadas, Francisca cai várias posições. E com o passar dos anos, Márcia, Juliana, Jéssica e Vitória ganham mais evidência. Já entre os homens, depois de José, os mais comuns são João, Antônio, Francisco e Carlos. Na década de 1990, Lucas subiu para a primeira posição. E nos anos 2000, João ficou em primeiro e Gabriel em segundo. Outra observação feita pelo levantamento é que alguns nomes caíram em desuso, como Alzira e Osvaldo. Os nomes de santos seguem populares, mas disputam com celebridades. Um exemplo é o ator Cauã Raymond, que tem influenciado muita gente. Desde que ele se tornou famoso por novelas, mais de 80 mil Cauãs foram registrados nos cartórios do país. Essa questão de influenciar, principalmente vimos o exemplo do ator Cauã Raymond, a mídia. Por que os pais escolhem? Você acha que isso influencia bastante na vida das pessoas e principalmente na escolha dos nomes dos filhos? Nós observamos ao longo do tempo que existe um modismo também em relação à escolha do nome, né? Então, uma novela que esteja em evidência, uma determinada personalidade que esteja em destaque na mídia, isso acaba influenciando realmente a escolha do nome. Mas o que nós devemos levar em consideração são os efeitos que isso tem, por exemplo, na alfabetização. Uma criança escrever Cauã Raymond, né, como nome, se identificar com isso, não vai ter uma dificuldade maior nessa fase de alfabetização. Né? Então, esse cuidado deve ser sempre levado em consideração. E foi interessante que a própria pesquisa do IBGE mostrou a diferença das grafias. Cauã com C, Cauã com K, Cauã com M, com N, tudo isso apareceu. E só para você ter ideia, o nome dele cresceu mais de 3.000% de 2000 para 2010. Agora, doutor Supercílio, o que o senhor levou em conta na escolha do nome dos seus filhos? O senhor falou do Matheus, o senhor tem outros? O que o senhor levou em conta na hora de escolher? Sim, eu tenho a Gabriela, que a minha primeira filha. Eu e minha esposa, nós tivemos dois nomes sempre em pauta, né? Mas foi fundamental a escolha dela, porque no dia do nascimento dela, na época ainda tinha aquele rádio-relógio que despertava, né, nos despertava para ir à luta, né, ao trabalho. E a música que me despertou foi Gabriela, cantada pela Gal Costa. Então, se nós tínhamos dúvida, naquele momento não teve mais. Foi o dia que a Gabriela nasceu. E o filho do meio chama-se Lucas e o mais novo, Matheus. Nomes bíblicos, né? Ó, Supercílio, duas perguntas aqui para você dos telespectadores. Professor Supercílio, as pessoas certamente espantam ao saber seu nome. Como o senhor lidou com isso na sua adolescência? Se já sofreu bullying? Se quis mudar seu nome ou sempre lidou com tranquilidade? Não. Primeiro que na minha época de adolescente não tinha bullying, né? Essa é a pergunta do Elias Messias. Assim, primeiro, na minha época não tinha bullying. Quer dizer, era muito normal você chamar um colega de apelido e isso não era bullying. Era normal no bom humor, né? É normal também você dar um cascudo num ou levar um cascudo de outro, que também não era bullying, né? Mas eu sempre lidei, nunca tive dificuldade com o meu nome. E era até, passou a ser referência, né? Quando alguém fala em Supercílio ou Super, geralmente essa referência sou eu.
Então, nunca tive nenhuma dificuldade. Ó, a Maria Divina, que é de Grajaú, Maranhão, ela está assistindo o programa, falou que chamou a atenção o seu nome. Ela falou que conhece também o Supercílio, quando falou que maranhense, gostaria de saber de qual região você é, que ela também é do Maranhão. Olha, eu não sei se em Grajaú tem um Supercílio, mas em Sítio Novo tem, eu sou de Porto Franco. Falou que o pai dela se chamava Supercílio dos Santos Barros. Pois é, deve ser parente, né? Eu não estou falando que a maior densidade demográfica de supercílio é no sul do Maranhão. Não, mas eu acredito que a maior é no mundo inteiro. Todo mundo tem um supercílio. Né? Com certeza. É incrível e isso. às vezes até tem alguns acidentes com ele. Mas é interessante esse nome do Cauã Raymond. Você imagina o prazer da mãe chamar o filho de Cauã Raymond? Né? Então tem essa coisa também da beleza. Né? O Giannichini. Quantos nasceram depois que surgiu o Giannichini? Tarcísio Meira. A minha mãe achava que eu era a cara do Tarcísio Meira. Coisa de mãe mesmo. Coisa de mãe mesmo. Então, você sabe aquelas coisas assim. Então, é muito interessante isso. Sempre há essa associação entre o talento ou entre a beleza. Beleza. Eu tenho um caso também muito interessante, queria até que o Dr. Flávio comentasse. Quando eu trabalhava na Prefeitura de Aparecida de Goiânia, foi uma mãe lá pedir ajuda, porque ela tinha vários filhos e tinha algumas necessidades, estava passando. E ela começou a me contar o nome dos filhos. Ela estava amamentando com uma nenenzinha que chamava Sharon Stone. Aí, os nomes dos outros filhos, Ayrton Senna, Saddam Hussein, Gorbachev. Aí eu perguntei para ela, a senhora conhece Gorbachev? Né? Ela falou assim, não, eu ouvi na televisão. Então, assim, eu me arrependi de não ter escrito uma crônica na época, porque, muito interessante, 11 nomes todos assim. Doutor Flávio, o que leva as pessoas, às vezes, a pegarem tantos nomes midiáticos para todos os filhos? Assim, me admira muito a criatividade do povo brasileiro, né? Da onde eles se inspiram nas suas mais diversas fontes para buscar os nomes dos filhos. Muitas vezes, isso tem a ver, inclusive, com a relação que a pessoa tem com a própria gestação. Tem mães, por exemplo, que passam a gestação já planejando o nome do filho. Se for menino, vai ser esse. Se for menina, vai ser aquele. Então, há uma relação com o nome, mesmo talvez antes da gestação, durante a gestação, já outras mães, até porque essa gestação não foi planejada, acabam escolhendo o nome na frente do tabelião. Né? Então, qual o nome? E aí eu vou colocar esse nome. Se for o pai. E aí acaba colocando de susto o nome, por exemplo, aquele nome que está na moda ou está inspirando algumas situações ali próximas. Então, assim, as inspirações para o nome são as mais diversas possíveis. É interessante. Tá doido para comentar. Não, é porque o José Augusto é um amigo e meu diretor. O José dirigiu durante muito tempo o Clodovil. Na verdade, não era Clodovil, né, Zé? O nome dele não era Clodovil. O pai dele registrou como Clodovir. Clodovir. Não era Clodovil. Então ele passou a ser Clodovil, mas era Clodovir. A história é interessante. É verdade. Flávio, eu tinha lido uma matéria sobre futebol, falando que alguns técnicos, empresários, também procuradores, eles mudam alguns nomes de jogadores, até colocam apelidos, até trocam também apelidos, porque não vingam. O que você acha que se deve isso? Porque não soa legal? Eu acho que a aceitação mais popular de alguns nomes, né, são favorecidos por aqueles nomes que acabam sendo recebidos ou acabam sendo trocados para que isso seja melhor identificado. O Neymar, por exemplo, chegou um momento que ele não queria ser chamado mais de Neymar, mas de Neymar Júnior, para fazer referência ao fato dele ser diferente do pai. Então, assim, a gente começa a observar que, com o tempo, o próprio empresário, o próprio atleta podem começar substituições de nomes para justamente favorecer essa aceitação. Muitos pais, inclusive de atletas, acreditam que se colocar o nome de um grande atleta, o filho vai seguir aquela carreira, né? Imagine na Copa de 94 quantos Romários passaram a surgir por conta do desempenho do atleta. Um exemplo disso que eu estava falando é o atacante Leandro Banana, que estava no Palmeiras. Ele chegou com o Leandro Banana e ele jogava em time do interior, em São Paulo. Aí falou assim, não, o empresário falou assim, não, pode tirar esse Banana aí, vai ser Leandro. E continuou Leandro agora. A gente vai chamar outro VT porque o Fernando foi para as ruas e a gente está conversando aqui sobre o nome de atriz, de jogador de futebol ou de santo. Tem ainda nomes escolhidos para homenagear os parentes. A escolha da assinatura de cada um de nós deveria ser única, mas existem os homônimos. O Fernando foi às ruas conferir essa história. Vamos ver.
Quem tem nome complicado, difícil de pronunciar, sofre bastante. Imagine se chamar Cafeaspirina, Belderagas, Radigunda. Todos esses nomes foram registrados nos cartórios brasileiros há algum tempo e são bem esquisitos. E você, gosta do seu nome ou gostaria de trocá-lo? Eu amo meu nome, Ruth. Esse nome meu foi aquele ex-goleiro da seleção brasileira. Você tem filhos? Tenho duas meninas, duas moças. Quais os nomes que você deu? Kenna Kelly Gomes. Por que esses nomes? Uai, Kenna, eu gostava muito do Kenna, nós temos um Kenny. Aí eu vou colocar o nome dela de Kenny. E a outra é Karine. Karine, eu tava na Cialga aqui, achei bonito o nome da lourinha lá, que minha menina nasceu loura, vai ser Karine também. Os meus filhos, tudo é nome bíblico. Seria tudo da Bíblia. Meu pai que resolveu, porque eu tinha uma modelo muito bonita, aí meu pai resolveu colocar meu nome de Marcela. A gente morava na fazenda, na roça, que eu fui criado na roça. Aí eu vi falando lá o nome lá de Lucinei no rádio. Lucinei, eu achei o nome bonito. E a mulher estava grávida. Aí nasceu, eu falei, é Lucinei. Por que você acha que os pais colocam nomes assim, são influenciados pela mídia, alguns colocam nomes bem diferentes? O que você acha que leva a Eu acho que é por causa de nome artístico, né? Acredito que seja mídia, essas coisas, televisão, novela, essas coisas. Se você chamasse Belderagas ou Cafeaspirina, um nome bem complicado, você queria trocar? Ai, com certeza, eu não sei se estaria me xingando. Não, é muita burocracia para trocar, acho que eu ia ficar com ele mesmo. Mesmo se fosse muito diferente, eu ia ficar, porque é muito burocrático para trocar. Flávio, muitas pessoas gostariam de trocar o nome e outros nem tanto. O que você acha disso? Olha, isso depende muito dessa relação. Relativo, né? Sim, e nós temos situações que isso acaba se complicando muito, principalmente quando o nome é comum de dois gêneros, né? Dos dois gêneros. Então, você tem na mesma sala um menino e a menina com o mesmo nome, e como é que os colegas passam a se comportar a partir disso, começa a marcar determinados traumas, ou a pessoa começa a identificar a diferença do nome dela em relação aos demais. E muitas vezes é isso que motiva a busca pela troca do nome. Ou, às vezes, até um menino com um nome feminino, ou o contrário. O contrário também, né? Não, e depois que você passa, no meu caso, passei a ser Juquinha, como voltar a ser divino? É difícil também. Responde pra gente, doutor Flávio. Eu tenho em casa, por exemplo, eu tenho uma irmã que chama-se Lucas. Né? Uma irmã? Então, às vezes, já me perguntam, você é o supercílio, você deve ter uma irmã pestando ou sobrancelha. Eu falo, olha, pestando ou sobrancelha, eu não tenho não, mas tem Lucas. Então... E qual a explicação dos seus pais, assim? Porque ela deve ter questionado. O caso específico da minha irmã foi uma gestação difícil e que minha mãe já havia perdido uma filha, quer dizer, um filho anterior. Quer dizer, nós somos 10 irmãos, né? E naquele momento foi uma promessa, como foi do Juquinha, né? Do divino. E falou que o filho, quando nascesse, receberia o nome de um dos 4 apóstolos, né? Dos 4 evangelistas. E como nasceu mulher, o único que dava para encaixar foi Lucas. Juquinha, você como humorista, é possível fazer piadas com nomes sem constranger as pessoas? É difícil. Né? Por exemplo, o Supercílio, teve um momento aqui que o humorista entrou em ação e eu comecei a rir muito. Porque eu imaginei como é você se apresentar como Supercílio, né? As pessoas, isso está na cabeça das pessoas. Por exemplo, igual o Juquinha mesmo. As pessoas dizem Juquinha. Né? Então é complicado. E você fazer isso dá um problema sério. Aliás, fazer humor hoje está muito difícil. Politicamente correto, né? Fica difícil você trabalhar. Ó, tem uma participação aqui do Job. É J-O-B. Job, meu já nome começou é contribuindo para o debate. Ele falou que só encontrou 5 com o nome dele. Com esse nome, Job. Difícil, né? Difícil, diferente. Tá bem mais raro que o nome é bonito até, né? Não tinha o Steve Jobs? Só que você não é. Agora, Juquinha, nos seus shows também, você às vezes chama a plateia para participar? Chama. E já descobriu algum nome que você ficou na hora? Há muitos anos atrás, eu fiz um trabalho, eu viajava o estado de Goiás, fiz 223 municípios, eu levava, isso é interessante, fazia em cima de um caminhão. E eu brincava com a plateia. Então a gente chegava e lotava, aquela praça lotada, e eu chamava as pessoas ali do chão para virar artista.
Então eles subiam e eu ia brincar. E ali surgia nome assim que despertava. Eu morria de rir, o povo ria. Mas a gente tinha uma liberdade para fazer isso. Naquela época era legal. Hoje é muito complicado. Por exemplo, nós temos aí vários humoristas que hoje sofrem processos do nada. Você está no palco, ele faz uma brincadeira, um nome, o cara se sente ofendido, vai lá e abre um BO. Né, e chega com a polícia para te prender. Isso está acontecendo muito. Tem muitos humoristas que estão com os nomes, todos, tem 40, 30 processos. Então ficou difícil realmente hoje de você brincar com o nome ou com o tipo físico, você está entendendo? E até mesmo abrir espaço para essas pessoas, porque muita gente também se curte, acha isso divertido. Por exemplo, o Supercílio acostumou com o nome dele. E quando a gente escuta pela primeira vez, você tem uma certa dificuldade, mas depois você identifica e fica legal, sabe? Então é muito difícil hoje você brincar com a plateia. Por exemplo, eu tenho uma amiga que inclusive ela é muito espirituosa, ela é muito bonita, então quando ela sai à noite, ela sempre era abordada por alguém. Tanto sair com ela era difícil, porque na hora que você ia tomar uma água, voltava e tinha alguém conversando com ela. E ela já sabendo que os homens abordavam, perguntava o nome dela, ela falava que era Timótea. E aí as pessoas começavam a rir, ela falava assim, olha, foi homenagem ao meu pai. E você tá rindo por quê? Só para constranger mesmo, porque o nome dela era Lorena, mas ela usava a situação para constranger as outras pessoas que se aproximavam dela inadvertidamente. Fazia isso de uma forma muito espirituosa. Já dá uma liçãozinha ali. Agora, desculpa, a história do Lima Duarte, ele chegando, isso o José contou essa história, o José é muito amigo dele, ele chegando na gravação, o porteiro vira para ele assim, qual o seu nome? Ele falou assim, Fernanda Montenegro. Ó, várias participações aqui de pessoas falando o nome delas, aqui o do boa noite, sou Elton Pedro, Elton em homenagem ao cantor e Pedro por ter nascido na véspera do dia de São Pedro. Os pais usam muita criatividade também, né, de datas. Junta o nome do pai com a mãe para poder formar o nome. Por falar em criatividade, a gente perguntou a história do Juquinha, do Supercílio, e apesar do seu nome ser comum, Flávio, por que você tem esse nome? Eu queria saber também, eu acho que veio em função de algum filme na época, que era um filme romano, inclusive, tinha o comandante Flávios, e aí acabou o nome assim, mas Flávio significa Flavo, loiro, que não tem nada a ver comigo, né? Então as pessoas falam assim, de onde é que vem o Flávio? Eu falei, bom... Mas o Flávio é muito espirituoso, ele foi fazer a maquiagem, a hora que ele desceu, ele virou pra gente e falou assim, nossa, eu acho que vou fazer o maior sucesso com a minha mãe, cara. Verdade. Eu acho que ela não vai reconhecer. Ela vai nossa, esse cara tem o mesmo nome do meu filho. Parece muito com o meu filho, essa pessoa que está chegando aqui em casa. É verdade. Flávio, é uma pessoa que incorpora toda a vida um apelido. Significa que ela não gosta do nome? Qual o significado? Não necessariamente, né? Isso vai muito das relações. Muitas vezes as pessoas começam a colocar apelidos, inclusive carinhosos, e que acabam substituindo o nome a partir dessas relações. Então, assim, nem sempre a troca do nome acontece porque esse nome é indesejado ou porque ele tem uma conotação negativa naquela relação. Apesar de que quando nós somos apelido, normalmente a associação vem com situações de brincadeiras de mau gosto e tudo, mas nem sempre. Muitos apelidos surgem nessas relações muito carinhosas. Ó, tem pergunta do Alexandre, ele quer deixar um comentário aqui, Alexandre José de Queiroz Neto, homenagem ao avô dele, pediu para ler aqui. Muitos avós, pais também, no seu caso também, né? Exato. E isso é muito importante, principalmente, quando o nome faz menção a alguém que a pessoa admira. Então, ostentar esse nome é ostentado com honra também, porque faz referência a uma história, a um tipo de relação. Então, é muito comum quando isso acontece. Mas o contrário também ocorre quando o nome que a pessoa ostenta vem de uma relação muito difícil, muito complicada, e a pessoa acaba evitando ou criando um apelido, ou mesmo tendo uma relação ruim com esse nome ao longo da história. E o seu, Carla? Pois é, daqui a pouco eu vou falar, viu, Fernanda? Eu fui salva pelo intervalo, mas continue acompanhando que depois eu conto pra vocês, tá bom? Daqui a pouquinho. Vou lhe pedir um favor.